noite, meu querido irmão da Igreja Presbiteriana Betânia, ou seja qual for o horário que você esteja vendo esse vídeo. Nós estamos utilizando desses meios em face da situação que vivemos no nosso país por conta da pandemia do novo coronavírus, do Covid-19. Estamos privados de nossas reuniões semanais em grupos familiares. Então, nós estamos utilizando esse meio para transmitir para você o nosso estudo. Então, a nossa intenção era fazer uma transmissão ao vivo, mas também por questões de internet e execução, nós estamos trabalhando, então, de modo gravado. Nós estamos nos nossos grupos familiares fazendo uma série de estudos, seguindo o livro Conhecendo o Deus Trino, do Tim Chester, da editora Fiel. Está bem direitinho o crédito aos nossos irmãos da editora Fiel, agradecendo inclusive pela boa publicação. Mas nesta atual conjuntura eu quero interromper um pouco esses estudos e eu quero levar você a meditar um pouco a respeito do livro dos Salmos. Por que eu estou voltando os olhos para o livro dos Salmos? O livro dos Salmos é um livro em que nós encontramos os homens de Deus expondo o seu coração diante do Senhor. Nós vamos, inclusive, mesmo passando essa situação do Covid-19, nós vamos manter esse quadro no nosso canal e nós vamos continuar desenvolvendo algumas meditações em salmos selecionados. Eu não vou expor o livro dos salmos sequencialmente, mas nós vamos trabalhar alguns salmos selecionados. Voltando ao que estava dizendo do livro dos salmos, ele é um livro em que nós encontramos os homens de Deus expondo o seu coração diante de Deus. Você vai encontrar aqui Davi, por exemplo, questionando o Senhor a respeito das situações em que ele vivia. Você vai encontrar salmistas, por exemplo, do tempo do exílio, questionando se o Senhor havia se esquecido da sua aliança para com a casa de Davi. Você vai encontrar o salmista expondo, rasgando o seu coração diante do Senhor, como no Salmo 42, ele dizendo: "Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu." Por que é que nós temos todos esses questionamentos e todas essas situações no livro dos Salmos? Por que é que o Espírito Santo do Senhor aprove selecionar estes salmos e colocá-los nessa ordem? Nós vamos meditar então em alguns salmos selecionados. Para hoje, eu quero levar você a abrir a sua Bíblia onde quer que você esteja, seja em mídia impressa, como eu estou usando aqui, seja na mídia digital, mas eu quero levar você a ler juntamente comigo o Salmo 1, no livro dos Salmos, o Salmo 1, que nos diz o seguinte: "Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem sucedido." Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meus queridos irmãos, eu quero, inclusive,
lembrar de dizer para você que se você tiver alguma dúvida no meio do estudo, vendo vídeo, usa lá a caixa de comentários e os nossos irmãos do Ministério de Comunicação vão me passar, e dentro do pouco conhecimento que Deus nos concede, aquilo que eu puder tirar de sua dúvida, nós vamos tirar. Usa então lá a caixa de comentários. Tendo feito a leitura do texto, o que nos ensina esse salmo e por que é que precisamente este salmo inicia o livro dos Salmos? Por que este e não outro salmo? E aí você pode dizer assim, porque a gente recebeu um manuscrito e já vinha o manuscrito abrindo com esse salmo, então é porque é esse salmo, porque ele é o primeiro. Embora nós até pudéssemos nos sair sim, com essa resposta pura e simples, na realidade o que nós vamos encontrar aqui são dois salmos, muito provavelmente da pena do rei Davi, que compõem a introdução do livro dos Salmos. Esses dois salmos, eles vão nortear a nossa leitura do livro dos Salmos. O que é que nós vamos encontrar no livro dos Salmos? Esses dois salmos é que nos orientam em como nós vamos proceder à leitura de todo o restante do livro dos Salmos. Como nós vamos partir do Salmo 1 até chegar no Salmo de número 150. Como qualquer livro que você leia, se você tem o hábito de ler, você, antes de entrar no conteúdo do livro, você vai sempre encontrar, depois daquelas partes dos elementos como sumário, como a dedicatória, prefácio, você vai encontrar em seguida o elemento pré-textual da introdução. E na introdução, o autor do livro vai lhe informar como você deve ler o livro, quais são os propósitos que aquele livro tem em ser escrito e quais os objetivos que ele busca alcançar com a escrita daquele livro. Nós vamos encontrar mais ou menos a mesma coisa no livro dos Salmos, com os dois primeiros salmos. Embora hoje nós estejamos nos concentrando precisamente no Salmo 1, mas eu preciso dizer que o Salmo 1 e o Salmo 2, eles devem ser lidos juntos. Os dois salmos juntos compõem a introdução do livro dos Salmos. Se você ler, prestar bem atenção, o Salmo 1 inicia com a palavra bem-aventurado. E na última linha do Salmo 2 você vai ter a repetição dessa palavra, na frase bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma estrutura da poesia hebraica que também se repete em várias narrativas, que nós chamamos de um conclusio ou de um envelope, em que o início e o fim de determinada composição textual, ela tem a repetição de algum item que faz o leitor perceber que aqui houve o início dessa composição textual e com a repetição dessa palavra há o fechamento dessa composição textual, como nós dobramos uma folha para fazer um envelope. Por isso, popularmente, essa estrutura textual é chamada de envelope. E por que eu estou colocando isso, então? Porque com a repetição dessa palavra, Davi visa colocar dentro de seu escopo textual o caminho da verdadeira felicidade. Se você lê o livro dos Salmos como um todo, você vai encontrar essa palavra sendo repetida continuamente. Você vai ver, por exemplo, essa palavra aqui nesses dois salmos, você vai encontrá-la
no Salmo 32, você vai encontrá-la no Salmo 33, você vai encontrá-la, por exemplo, no Salmo 84, um salmo famosíssimo. Enfim, é uma palavra bastante repetida no livro dos Salmos. O que é o livro dos Salmos, então? Ele é o caminho para a verdadeira felicidade. Você vai encontrar agora, no Salmo 1 no Salmo 2, a repetição e o sempre vir à tona dessa palavra do caminho. Que caminho pode nos conduzir à verdadeira felicidade? O Salmo 1 nos responde isso. Ele inicia então um contraste entre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. E ele começa então definindo o homem que é verdadeiramente feliz de modo negativo. Ele começa a apresentar quais são as características que o homem verdadeiramente feliz ele não apresenta. O versículo 1 então nos diz: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse versículo 1 ele tem um ritmo progressivo naquilo que ele vem falando. Ele traz a imagem de um homem que vem andando, encontra algo que o detém nesse caminho, que o faz permanecer de pé diante de alguma coisa, e sua reação natural, então, é buscar o conforto e a lei do menor esforço. Ele, então, se assenta. Veja, perceba a progressão. Ele vem andando, ele para em pé, ele se detém diante de alguma coisa, e então, finalmente, ele confortavelmente se assenta. O problema é em que ele está progredindo. O Salmo então diz: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Ora, qual que é a ideia com esse conjunto de palavras? O conselho dos ímpios. A ideia transmitida pelo salmista é de que é um modo de pensar recheado de impiedade. O ímpio é aquela pessoa que é contrária daquele que é pio ou daquele que é piedoso. Então, o conselho dos ímpios é um pensamento carregado de impiedade, contrário a todo o caminho da fé, contrário a tudo aquilo que apraz ao Senhor. O conselho dos ímpios, o pensar como um ímpio pensa, fatalmente lhe conduzirá à segunda parte do versículo. Perceba a progressão. Eu venho andando pelo conselho dos ímpios. Eu então me detenho no caminho dos pecadores. Qual que é a ideia de caminho? A ideia de caminho aqui é o modus vivendi, a forma de viver de um pecador. E você pode então me perguntar: mas pastor, qual é o modo de viver de um pecador? Ora, eu sou crente, ou pelo menos eu penso que eu sou crente, mas eu sei que continuamente eu tenho os meus pecados. Qual que é a diferença? A diferença para aquele que vive no caminho dos pecadores é que o pecado está no cerne de seu modo de vida. É que ele ainda não é capaz de envergonhar-se e confessar os seus pecados. Ele ainda não tem um coração transformado pelo Espírito Santo sob a ação de Jesus Cristo, a ponto de arrepender-se dos seus pecados, de considerar os seus pecados
como um acidente em sua vida e ele então permanece amplamente na prática do pecado. E não só isso. Lembre-se, nós estamos numa progressão. Ele vem andando no conselho dos ímpios. Ele se detém no caminho dos pecadores. Agora ele confortavelmente se assenta. E ele se assenta na roda dos escarnecedores. Ora, o que seria então um escarnecedor? João Calvino, comentando o Salmo 1, ele percebe que o escarnecedor é o ápice de toda impiedade. O que seria um escarnecedor? O escarnecedor é aquele que em seu modo de vida ele finge não ter de prestar contas a Deus. Ele vive como que as suas obras nunca viessem a ser arguidas por Deus. Ele vive então de modo com que nunca ao fim de sua vida ele viesse a prestar contas diante de Deus dos seus pecados. Ele então se revolve nos seus pecados como um porco se revolve prazerosamente num lamaçal. Essa é a ideia do escarnecedor. É aquele que com seu viver zomba de Deus como que nunca tivesse de prestar contas de suas obras. O Salmo, ele não para aqui. Na realidade, esse é só o primeiro versículo. Tendo feito essa definição negativa do homem que é verdadeiramente feliz, do homem que é bem-aventurado, o Salmo ele agora passa a uma descrição positiva do homem que é bem-aventurado. O Salmo então diz, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A ideia é de que o prazer mais fundamental está na lei do Senhor, de que o seu prazer está na obediência da lei do Senhor. O que é que o salmista aqui considera a lei do Senhor? A expressão hebraica utilizada é a própria Torá Adonai, né, que é uma referência inicialmente aos 5 primeiros livros da Escritura escritos por Moisés. Os judeus assim se referem a esses livros como a Torá. Né? Se você pegar uma Bíblia hebraica, se pegar o Antigo Testamento em hebraico, você vai ter 3 palavras hebraicas na capa dessa Bíblia. Virá escrito Torá, Neviim e Ketuvim. Torá, lei, Neviim, profetas, Ketuvim e escritos. Esse é o modo judeu de pensar o cânon do Antigo Testamento. A primeira divisão do cânon, Torá, a lei do Senhor. Ora, obviamente, não só a lei é considerada no livro dos Salmos como aquilo em que nós devemos meditar, mas tudo aquilo que o Senhor, em sua divina providência, inspirou para que nos levasse a conhecer a sua vontade revelada na Sagrada Escritura. Nos dias de Davi, a revelação estava em progresso. Hoje nós temos a revelação completa e nós não encontramos a vontade do Senhor apenas na lei, mas a encontramos amplamente em toda a Escritura. E a ideia do Salmo é de que meditemos na Escritura, na lei do Senhor, onde o Senhor revela a sua vontade e o seu caráter continuamente, dia e noite. E que isto nos seja não meramente uma obrigação, mas que este nos seja um prazer
fundamental. Eu não tenho como olhar para esse texto e não pensar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando, naquele famoso diálogo com a mulher samaritana, à beira do poço de Jacó, quando a mulher samaritana já tem ido até a cidade anunciar a pessoa de Jesus Cristo, e os seus discípulos chegam e começam a dialogar com ele, e os seus discípulos tinham saído para comprar comida, e quando eles chegam, eles dizem a Jesus: Mestre, come. E Jesus diz assim: outra comida tenho, que vós não conheceis. E os seus discípulos estão pensando: teria a mulher dado comida a ele? Nossa, a gente foi comprar comida e ele já comeu. Como assim? Jesus então diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus está colocando o seu prazer mais fundamental, aquele prazer corriqueiro, mas tão bom, de quando Deus supre a nossa mesa e nós temos a oportunidade de comer, de desfrutar da sacralidade da vida, de termos aquele prato saboroso que nós tanto gostamos à nossa frente, e nós temos o prazer de saboreá-lo, de comer e beber. Para Jesus Cristo, o seu prazer fundamental é cumprir a vontade revelada de Deus. Eu quero trocar agora a palavra prazer fundamental pela palavra prioridade. E eu quero levar você a pensar: quais são suas prioridades? Veja, nesses 2 versículos o Salmo está trabalhando uma oposição. A oposição entre aqueles que satisfazem os seus próprios desejos, andando no conselho dos ímpios, detendo-se no caminho dos pecadores, assentando-se à roda dos escarnecedores, e aquele que busca satisfazer a sua vida, tendo prazer no Senhor e na sua lei. Os resultados dessas duas condutas são totalmente opostos. Observe agora o versículo 3. Ele continua a descrição daquele que tem seu prazer na lei do Senhor. É dito dele: ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Veja a imagem que o salmista está montando. Ele está montando a imagem de algo vivo e extremamente útil. Quão bom é quando nós estamos caminhando sob o sol escaldante, nós nos vemos de frente de uma frondosa árvore que nos abriga debaixo de seus ramos, sob a sua sombra. Que sensação maravilhosa de descanso. E note o quadro pintado aqui pelo salmista. É uma árvore junto à corrente das águas, que nunca murcha, porque ela está exatamente numa faixa de terra extremamente fértil, que a mantém continuamente alimentada, continuamente fazendo-a cumprir o seu propósito de trazer sombra, frescor, refúgio, de dar o seu fruto no devido tempo, de nunca murchar a sua folhagem. E note agora, tudo o que ele faz será bem sucedido. Por qual razão? A observação: tudo o que ele faz será bem sucedido, porque tudo o que ele faz é feito de acordo com a lei do Senhor, é feito nos padrões
da lei do Senhor. É feito de modo que o Senhor se satisfaz. Não há uma satisfação egoísta dos meus desejos, mas há a satisfação das exigências da vontade de Deus na sua Sagrada Escritura. A árvore é pintada como algo vivo, como algo frutífero, como algo útil, como algo bem-sucedido, como algo próspero. Mas note agora o contraste. O salmista abre uma nova estrofe e no versículo 4 ele volta os seus olhos para aqueles que ele descreveu anteriormente. Aquele que não anda no conselho dos ímpios, aliás, aquele que anda no conselho dos ímpios, se detém no caminho dos pecadores e se assenta na roda dos escarnecedores. Ele começa a descrever como são os ímpios. Ele então diz: os ímpios não são assim. Eles são, porém, como a palha que o vento dispersa. Veja o contraste. Enquanto o justo é comparado com uma árvore resiliente, firme, quando os ventos dão contra ela, ela pode até dobrar-se, mas cessando os ventos, ela volta à sua posição original. Ela resiste aos ventos, ela resiste às tempestades, ela permanece ali firme. Os ímpios são dispersos. O vento os dispersa. O vento os remove do lugar onde eles estiveram. Eles são comparados com algo inútil. Para que serve a palha? Na culinária, nós às vezes até encontramos alguma serventia para a palha do milho. Ela envolve a pamonha, ela ajuda no cozimento do próprio milho. Mas, tirando isso, para que serve a palha? A palha serve apenas para ser pasto do fogo. Se você pegar o livro de Mateus, capítulo 3, o discurso de João Batista, quando ele fala que o Senhor já limpou a sua eira, ele removeu a palha, qual é a ação natural dele? É batizar com fogo. Com todo respeito aos que pensam diferente, mas nesse texto, batismo com fogo não é uma segunda experiência depois da conversão. É a manifestação do juízo iracundo de Deus sobre os ímpios. A ideia é, ele colheu aquilo que foi ceifado. Lembre-se da parábola do joio e do trigo. Ele separou o trigo do joio. O que ele fez ao joio? Que é só palha, não tem fruto. O que ele fez ao joio? O joio é atado em feixes e lançado ao fogo. Assim é a palha, ela é atada em feixes, lançada ao fogo. Ela serve apenas para ser pasto do fogo. Por mais que ela até possa dar alguma beleza ao fruto, dar alguma beleza, por exemplo, a espiga de trigo, a espiga de milho, a cevada, ela é retirada e para nada ela serve, a não ser para ser pasto do fogo. O versículo 5 deixa essa imagem então muito clara. Os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ora, naqueles locais em que a presença do pecado não é admitida, eles não têm como sobreviver.
Embora pareça que os ímpios é que prosperam, eles não hão de sobreviver. A sua vida não será próspera. Eles não prevalecerão. Eles não obterão vitória. Eles até podem ter uma vida externa que você diz assim, feliz é aquele ímpio. Ele tem dinheiro, muitas vezes oriundo de falcatruas ilícitas, mas ele é que tem dinheiro, você está pensando, ele é que tem uma vida feliz, segundo os padrões de felicidade que a nossa sociedade coloca. Mas essa felicidade que a nossa sociedade pensa ser verdadeira felicidade, na realidade ela é um imenso vazio. E ao fim desse vazio, ele encontrará com o terrível juízo de Deus. E ele não prosperará. Muito pelo contrário, ele perecerá. O ímpio, ele até parece ter uma vida em que alcança vitórias, mas sua vida é uma plena derrota. A Escritura ela vai lidar com essa questão de diversos modos. Por exemplo, você pode encontrar no Salmo 73 a síndrome de Asaf. Asaf está exatamente com essa reclamação. Porque servimos ao Senhor, mas os ímpios é que prosperam. E Asaf então percebe, quando contempla a santidade do Senhor, que a prosperidade do ímpio ela é extremamente fugaz e passageira. Ela é efêmera. Ela é como a palha que o vento dispersa. Mas a prosperidade do justo, ela é eterna. Porque observe agora o versículo 6, e aqui nós estamos chegando ao final. No versículo 6 nos é dito: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Note bem. Novamente ele traz à tona a ideia do caminho. Veja, ele falou lá atrás, no versículo 1, o caminho dos pecadores, e aqui está o oposto, o caminho dos justos. E tem alguns detalhes mais que eu quero levar você a contemplar. A palavra bem-aventurado, que inicia lá o Salmo 1, ela inicia na língua hebraica com a primeira letra do alfabeto hebraico, com um Aleph. E a última palavra do Salmo, que diz o resultado do caminho dos ímpios, o caminho dos ímpios perecerá, dará em nada, ela começa com a última letra do alfabeto hebraico, com o Tav, a palavra Toved. Isso não é por acaso. O salmista escolhe as palavras e suas posições propositalmente. E a ideia dele é demonstrar que como o Aleph dista do Tav, assim é distante o resultado do caminho do justo e do caminho do ímpio. O caminho do justo trará verdadeira felicidade, ele prosperará, ele será bem-sucedido. O caminho do ímpio dará em nada, ele perecerá. E qual é a grandiosa diferença entre os dois caminhos? O versículo 6 deixa isso muito claro. O Senhor conhece o caminho dos justos. Eu preciso aqui rapidamente definir o conceito de conhecimento tido neste salmo. Quando nós usamos o verbo conhecer, em geral nós temos a imagem de alguma apreensão intelectual da qual nós somos capazes. Não é a ideia aqui. A ideia aqui de conhecimento é de intimidade. Por exemplo, esse mesmo verbo é utilizado
em outros textos para definir a intimidade marital de um casal. A ideia aqui é de que o Senhor, no caminho do justo, desenvolve intimidade com o justo. É que o justo é intimamente conhecido pelo Senhor. Eu não tenho como ler esse salmo e não me lembrar do modo como Deus se relacionava com Moisés. Quando Miriam e Arão questionam Moisés diante do Senhor, o Senhor diz que com qualquer outro profeta ele fala em sonhos e visões, mas não é assim com meu servo Moisés, com quem eu falo face a face, boca a boca, como qualquer um fala com o seu amigo. E mais ainda, eu não tenho como olhar para esse salmo, a descrição do justo, e não lembrar do único justo que pisou sobre esta terra. Eu não tenho como olhar para esse salmo e não contemplar a vida de Jesus Cristo. Que se você olhar apenas externamente, foi uma vida fadada ao fracasso. Foi uma vida que culminou com uma condenação injusta, com uma morte horrenda. E por aqueles que zombavam dele. Mas se você olhar da perspectiva divina, tudo o que o seu filho fez prosperou nas suas mãos. A ideia é a mesma do grandioso cântico de Isaías 53, quando ele diz que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. E ele vê a sua obra, da qual ele diz, está consumado. E na sua obra, o que foi que ele fez? Ele tomou da sua justiça e colocou sobre todo aquele que nele crê. Porque de nós mesmos, nós jamais poderemos ser o justo conforme as palavras do Salmo 1. O único capaz disso andou há muito tempo sobre a terra. E hoje está à destra do Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas por sua obra na cruz, todo aquele que nele crê é levado a ser participante desta grandiosa justiça e desenvolver dia a dia essa justiça por meio de uma vida de santidade, na qual nós somos feitos imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador. E aqui está a verdadeira felicidade. Aqui está o encontrar do nosso verdadeiro propósito. Aqui está o satisfazer o nosso coração na justiça divina. Encontrar o nosso prazer na justiça divina. Desenvolver esta intimidade com o Senhor. Pois apenas por meio desta justiça nós podemos comparecer perante Ele e permanecer em sua presença e caminhar ao lado dele no caminho dos justos, numa vida verdadeiramente feliz. Agora, você pode estar se perguntando: como eu posso ser capaz de viver essa vida verdadeiramente feliz, essa vida de justiça, conforme o Salmo 1 me ensina? E aí, como eu digo aqui na igreja, a resposta a essa pergunta são cenas do próximo capítulo, porque essa pergunta ela é respondida no Salmo 2. Em que ambiente nós vamos viver essa justiça? E o Salmo 2 vai demonstrar que o ambiente em que essa justiça e essa verdadeira felicidade são encontrados é o único
possível, o único ambiente possível em que se pode encontrar essa felicidade e essa justiça é o reino do ungido de Deus. Quem que é esse ungido? Como é esse reino? Como nós viveremos felizes nesse reino? São cenas do próximo capítulo. Por ora, a primeira parte da introdução do livro dos Salmos nos coloca diante do contraste entre a vida do ímpio e a vida do justo. E agora eu quero levar você a pensar na sua vida. Se o Senhor te levasse hoje a observar a sua vida, em qual das categorias você poderia colocar a sua vida? Na vida do ímpio ou na vida do justo? Qual seria o fim do seu caminho? O fim do caminho do justo. Tudo quanto fizer será bem sucedido. Ou o fim do caminho do ímpio? O caminho do ímpio perecerá. O que vai separá-lo, o que vai transformar os finais de seus caminhos, é como vocês vão relacionar-se com Jesus Cristo. Esse é o tempo de depositar em Jesus Cristo a sua fé e desfrutar da justiça de Jesus Cristo para a sua glória. Eu quero então, nesse instante, orar, encerrando assim o nosso estudo, lembrando a você, se você ficou com alguma dúvida, algum comentário, alguma adição, alguma subtração, coloca lá na caixa de comentários. Nós vamos então orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Tu que és detentor de toda a justiça, Tu que és o justo e o justificador de todo aquele que crê, nós humildemente nos prostramos ante a Tua santa presença e suplicamos que o Senhor, por Sua misericórdia, aplique a nós a redenção conquistada na obra de Jesus Cristo. Que a justiça do sangue de Jesus Cristo seja vista em nós por meio da fé. E possamos nós, então, encontrar a verdadeira felicidade no caminho do justo, seguindo a Jesus Cristo. Isso é o que nós pedimos, humildes, em nome de Jesus. Amém. Então, se você ficou até o final conosco, então eu não poderia deixar de pedir, deixa o like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa também o sininho, para que você seja sempre notificado do conteúdo que nós produzimos. Por fim, eu quero agradecer ao nosso Ministério de Comunicação, especialmente nossos irmãos Renata e Cavalcante, pelo empenho na confecção dos nossos vídeos, rogando as bênçãos de Deus sobre eles e sobre todo o nosso ministério e, por fim, sobre você que nos assiste. Que Deus te cubra com a sua imensa graça e com o seu providencial cuidado. Que Deus assim os abençoe.